Vamos falar hoje de mais um recurso agregado aqui na versão 3.2.0. Trata-se do Paint no modo Sculpt e vamos ver como é que funciona essa ferramenta. Eu vou adicionar inicialmente aqui uma mesh do tipo Monkey. Vou usar o Ctrl 4 para subdividi-la e vou, na opção de modificadores, utilizar tanto o Render aqui como o Viewport sendo aplicados aqui na subdivisão. Então temos um objeto aqui que tem uma malha totalmente com uma retopologia bem complexa. Para poder funcionar a ferramenta, nós vamos para o modo chamado Sculpt Mode. Agora vocês vão notar que aqui na barra da esquerda estão todos os pincéis de escultura. Nós vamos buscar a ferramenta que foi agregada nessa versão. Trata-se do Paint. Temos outra ferramenta aqui, que é o Smear, e ele significa manchar ou desbotar. Mas vamos ter a nossa atenção aqui para o Paint, que é a ferramenta que nos interessa conhecer. Clicado, nós vamos ter o pincel. Esse pincel pode ser controlado aqui em cima, pessoal, no Radius, que é o raio dele. Quanto maior, maior o raio de pintura. Quanto menor, menor o raio de pintura. Instrument aqui eu vou controlar a força. Quanto maior, mais forte é a pincelada. Menos forte é a pincelada se eu colocar um valor inferior. Aqui eu vou ter as confecções para ajustar o pincel, a textura, os traços, etc. Mas temos aqui também o Pick Colors, que clicarmos aqui vamos ter a nossa caixa seletiva de cores, das quais nós podemos selecionar cores para pintar junto ao objeto que está aí na área. Então é uma ferramenta que, além de nos permitir aqui nessa janela trabalhar o modo de escultura, nós podemos agora pintar as nossas esculturas diretamente a partir da versão 3.2. Esses mesmos comandos que vocês estão vendo aqui em cima, eles estão nessa opção aqui chamada Active Tools. Vocês vão ver que eu tenho aqui a confecção, que é os ajustes do pincel. Eu tenho o pique, do qual eu posso utilizar o colorido aqui para ajustar. Então tanto faz eu mexer nessa barra da direita como as opções aqui em cima, eu vou ter os mesmos comandos disponíveis. Outra situação também é usando aqui a barra oculta que está à direita da 3D View, é a barra lateral. Clicando a tecla N de navio, eu abro a barra e aqui na guia Tools, vocês vão ver que eu tenho os mesmos recursos que se encontram aqui na barra de propriedade da direita. Então eu posso, com o scroll para cima ou para baixo, tanto nessa barra como nessa de cá, ou cá em cima, fazer todo o manuseio aqui do pincel. Então, para começar uma pintura aqui, eu posso determinar o que é que eu quero pintar na malha. Então eu vou escolher aqui, nesse exemplo, uma cor amarelo, e vou pintar essa parte aqui, Quando eu começo a pressionar o botão esquerdo do mouse, eu vou pintando a parte que me interessa da escultura, de acordo com a criatividade. Como eu não sou nenhum especialista aqui em pintura, pessoal, apenas estou fazendo a demonstração. E notem que quando eu dou a segunda pincelada e passo sobre a primeira, existe a mistura da segunda pincelada com a primeira nesse intervalo que vocês estão vendo aqui, e ele dá um traço mais forte. Da mesma forma, se eu vier aqui em cima, alterar a força e tentar pintar por cima, vocês vão ver que eu tenho uma pincelada mais forte sobre a pintura de baixo. Se eu pinto por cima, eu vou dando pinceladas que vão promover aqui um diferencial no modo de pintura que eu faço aqui junto à malha. Então, se eu quiser uma cor verde, eu posso misturar o verde aqui, posso misturar o azul, apenas para que vocês entendam, tá? Agora um detalhe deste recurso. Terminando de pintar aqui nossa escultura, como é que eu faço para poder renderizar a pintura que eu fiz aqui no modo Sculpt? Se vocês voltarem para a Object Mode, como eu estou usando aqui, se vocês notarem, o modo sólido, que é a Viewport, eu estou conseguindo ver as tintas que eu apliquei junto ao objeto. Mas se eu mudo aqui para o modo chamado Material Preview, vocês vão ver que a pintura desapareceu. Se eu mudar para o modo Rendered, percebam que, como eu estou sem lâmpada aqui, eu vou habilitar a luz. Veja que eu não tenho uma pintura aqui no modo Rendered. Se eu tentar renderizar a cena com o Render Image, ou então usando o atalho F12,
Veja que aqui o objeto não está com a pintura que eu apliquei lá no modo Sculpt, porém a pintura está aqui, pessoal. Ó. Se vocês olharem pelo modo sólido, ela está sendo utilizada aqui no modo de escultura. Então, para poder fazer com que essa pintura ela saia de forma normal, tanto no modo que nós chamamos de material ou prévia de material, ou modo renderizado aqui, é necessário que a gente alterne essa janela aqui de baixo, só como exemplo, e modifique ela para o painel chamado Shader Editor. Como nós não demos um material aqui para o objeto, nós vamos precisar aplicar nele um material, clicando em New. Pode ser qualquer material, tá, pessoal? Por padrão aqui ele já deixa o material Principal. Vou aproximar. Então, para que aquela pintura que eu fiz no modo de escritura saia na renderização, eu tenho que adicionar aqui um node de atributo. Eu clico em Add, vou aqui na lupinha e seleciono a palavra ATT. Vocês vão ver que aparece duas opções aqui, Attribute e Color Attribute. Nós vamos selecionar o Color Attribute. Clicamos com o botão esquerdo, o node aparece. Basta agora a gente conectar o Color do Color Attribute com a entrada Base Color do Principal. Aguardamos alguns instantes e está aí as cores que nós colocamos junto ao objeto. Lembrando a vocês que no material principal, se eu quiser alterar aqui, por exemplo, com o efeito Metallic, eu dou um efeito metálico e posso dar também o efeito brilhante aqui, e eu tenho aquela pintura aplicada aí sobre a malha do objeto. E cabe a criatividade de cada um. Eu não sou nenhum artista gráfico, apenas para dar ideia a vocês do pincel que foi aplicado. Agora, voltando lá ao nosso modo, que é o modo Sculpt, eu vou baixar por enquanto esse painel aqui e vou ocultar por enquanto essa barra, porque nós vamos usar apenas a barra de cá, tá? Então, vamos selecionar o Active Tools. Veja que eu tenho algumas opções aqui, a exemplo do Wet Mix, do Wet Persistence, que ele vai dar aqui efeitos de uma pintura molhada. Então, se eu aumento esse teor aqui de Wet Mix e tento pintar por cima, vocês vão ver que existe um efeito, ó, molhado junto à pintura que eu faço aqui a nossa área. Se eu quiser usar aqui um verde, eu posso usar o verde. Se eu quiser usar um magenta, eu posso usar o magenta. E na medida que eu alterno a persistência ou mix aqui, eu tenho um efeito diferente. Agora, se eu quiser provocar no objeto pinturas de forma granulada, eu uso essa opção chamada Density, diminuindo esse valor. Na medida que eu pinto aqui, ó, veja que ele pinta como se fosse um spray sobre a superfície do objeto. Como eu estou usando aqui o objeto numa condição em que a malha ainda está áspera, eu volto lá na Object Mode, vou utilizar aqui o botão direito, Shade Smooth, para suavizar a malha, e eu vou tirar aqui do material essa refletividade para não atrapalhar. Vou deixar o Ralph, né? Vocês vão ver aqui, ó, que eu gerei uma pintura diferenciada, como se fosse um spray sobre a malha. É assim que a gente pode começar a usar essa ferramenta que está disponível a partir da versão 3.2, e espero que vocês possam ter muita criatividade aí para criar pinturas bem legais com as esculturas que vocês fizerem. Até o próximo tutorial.